Fala, meu amigo, a paz do Senhor para todo mundo. Mais uma vez, aqui no Projeto Semente, nós vamos falar a respeito das Escrituras. Vamos falar a respeito da igreja, a Igreja de Cristo, que já aí permeia acima de 2000 anos e a igreja continua viva e eficaz em algumas partes e trabalhando para que o Evangelho seja constituído por toda a terra. Como diz ali em Atos capítulo 1, versículo 8, 5, 6, 7, 8. E as Escrituras não nos deixam enganados a respeito da igreja. A igreja que hoje permanece duramente firme ao Evangelho. Só que a igreja, com o tempo, ela foi deixando as suas características em algumas partes e perdeu um pouco da sua eficácia espiritual. Como diz as Escrituras, né, ali em Atos, capítulo 2, e multiplicava-se, né, os membros da igreja e mais pessoas se convertiam e ia seguindo alegremente o povo de Deus. Logicamente, a perseguição também estava ali presente. Em Atos capítulo 2 em diante, explica isso. E você vai ver em toda a história da igreja, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi atacada. E agora não seria diferente. Aqui em 2021, a igreja não seria diferente das demais do passado. Veja só, em Mateus capítulo 5, versículo 13, tá aqui, estou aqui com a minha biblinha, né, e gravando esse vídeo. E vamos lá, quero pedir para você, vai, dê um like e compartilhe esse vídeo. Assine o nosso canal se você não é inscrito, para que o algoritmo possa mostrar para outras pessoas. Assim, você fazendo, o algoritmo entende que é um bom conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Veja só, em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A igreja é o sal da terra. Com o passar dos anos, a igreja começou a ficar talvez um pouco devagar, não dizendo que a igreja parou, não, a igreja não parou, a igreja tem lutado, a igreja tem se mantido forte, mas um pouco dispersa, né? Com muitas coisas envolvendo a igreja, com muitas coisas que a igreja começou a utilizar, como mundo gospel, evangelho, né? O mundo gospel tomou muito conta das igrejas e a igreja então começou a ficar dispersa, colocando homens, mulheres como se fosse o centro das atenções, como a gente vê muitos hoje, pastores muito famosos, né? E então a igreja ficou um pouco dispersa, um pouco sem atenção, como diz ali em Mateus a respeito das virgens, das 10 virgens. E então a gente percebe que a igreja, com isso tudo, a igreja tem perdido força. E eu vou te explicar o porquê. Porque alguns podem até achar que a igreja não perdeu força, principalmente no Brasil. Deus, ele tem seus meios para trabalhar. Veja bem, veio aí a pandemia, a igreja voltou a orar. Deus, na história, Deus colocou a igreja em várias circunstâncias, em várias dificuldades, para que a igreja pudesse voltar a se dedicar a Deus. A perseguição, matança, holocaustos. Então, tudo isso Deus colocou, dificuldades, e o povo de Deus voltava a se entregar a Deus. Quando a igreja vai se afastando, Deus traz ela de volta por meio de perseguição e de muitas outras coisas. E a Bíblia, quando relata a respeito da igreja, que ela é o sal da terra, ela quer indicar que a igreja
ela é a única coisa que pode temperar a terra. A terra ainda continua da forma que está, firme, e a luz ainda brilha na terra por conta da igreja, por conta que o Espírito de Deus está aqui por conta da igreja. Porque senão essa terra já tinha sido devastada. Essa terra já tinha sido destruída, porque a maldade e a iniquidade se aglomera cada vez mais na terra. Deus, ele prometeu que quando esse cheiro chegasse ao seu nariz, dos pecados, das imundícias de todos os homens, de todos os tempos, era o fim. Então veja bem, a terra ela está no seu limite final e a igreja ainda está aqui. Irmãos, nós como igreja devemos brilhar como a luz do sol, porque é isso que as escrituras nos ensinam, que a igreja ela está na terra para temperar a terra. Nós vemos no decorrer da história a igreja perdendo a sua identidade, a igreja perdendo o seu foco. O que é o foco da igreja? O que a igreja tem que fazer na terra? A obrigação da igreja é orar, como Jesus falou, vós oreis assim, Pai nosso que estais nos céus, e assim por diante. A igreja tem que jejuar, como as escrituras mesmo diz, que a igreja ela é a única coisa que um pecador possa na terra encontrar Jesus é através da igreja. A igreja é o ponto de encontro de pessoas que precisam de salvação. Por intermédio da sua palavra, por intermédio desse vídeo, pessoas vão se encontrar com Jesus. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Como diz as Escrituras, como tem muitos aí desviando a palavra, que nos últimos dias haveria falsos mestres, falsos cristos, falsas profecias, a igreja não pode ficar parada sabendo da verdade. Pessoas dizendo que aqui do lado de Jesus tinha muitos gays, como eu já vi em alguns vídeos. Gente, aonde que estamos chegando? Aonde que a igreja está indo? Com pessoas ensinando falsas coisas, mentiras, heresias, e a igreja está quieta. E ainda estamos vendo pessoas dar-se parabéns para essas pessoas, exaltando eles, porque a Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Os que estão aplaudindo os erros, sem conhecer as Escrituras, é que está perdendo a sua própria visão. Aliás, se algum dia teve a sua própria visão espiritual de Deus. Então a igreja, ela é este membro de Cristo. A igreja é o corpo de Jesus. E Jesus sendo a cabeça, como que a igreja pode declinar tanto? A igreja, ela não pode perder a sua identidade. A identidade da igreja é ser cristã. A igreja é de Cristo. A igreja não pode ser evangélica, a igreja não pode ser gospel, a igreja não pode ser religiosa, a igreja tem que ser cristã. É o ponto bélico, é o ponto máximo da igreja, ser cristã, ser o corpo de Cristo, representar braços, pernas, corpo, membros de Jesus aqui na terra. Porque a igreja é o sal, não sendo só o sal, a igreja sendo também a luz do mundo. Porque os que não conseguem ver, olham para a luz do mundo no meio da escuridão e a luz brilhando no meio, eles sabem para onde tem que ir. A igreja de Cristo é a luz do mundo. Como diz aqui em Mateus 5, que a igreja é a luz do mundo. No mesmo versículo.
Aliás, no versículo 14, a igreja é a luz do mundo, brilha para que todo mundo, para que todas as pessoas reconheçam e vejam a luz do mundo, que é a igreja. E através da igreja, Jesus. Veja bem, a igreja, ela perdeu um pouco do seu foco pelo mundo gospel, pela religião. A igreja está muito sintética, não é uma igreja espiritual. Quer uma prova que a igreja perdeu a sua noção de igreja? Quando a igreja não cura mais, não vê-se demônios expulsos mais, não tem uma comunhão diária. Você conversa com qualquer pessoa e você percebe, qualquer cristão, e você percebe a falta de cristianismo naquela pessoa. O mundo tem mais valor, porque o cristão, quando ele se encontra, são dois irmãos, e aquilo que vai sair da boca dele é aquilo que o coração está cheio. E eu reconheço que nós cristãos estamos falhando em seguir o Senhor. E creio eu que você, também juntamente comigo, devemos pensar o que podemos melhorar nisso. O que podemos fazer para que o cristianismo em nossa vida possa se transformar e fazer de nós não mais religiosos, não mais gospel, não mais pessoas de falácias, mas sim de ação. O que nós podemos fazer é obedecer àquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E assim vai obedecer todos os mandamentos. Jesus nos ensinou isso. Através disso vamos obedecer todos os mandamentos, se fazendo esses dois mandamentos: amar Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A igreja, ela não pode perder o seu brilho e o seu foco. O foco da igreja é subir para o céu. O foco da igreja é subir para a glória e com isso receber a salvação. Porque Jesus, Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 14, que tudo que pedirdes no nome do Senhor Jesus, Ele fará. Mas obedecendo, no versículo 15, obedecendo também os seus mandamentos. Veja só, a igreja unida, ela tem força, muita força. E a força é espiritual. Veja só, espiritual. Uma igreja cheia do poder de Deus, ela está no mundo espiritual. É oração, sozinho, em grupo. Oração, jejum, sozinho, em grupo. Mantendo-nos forte, para que quando vier a tribulação, nós, em Cristo Jesus, passaremos por ela. Pois eu deixo essa mensagem para você. Te agradeço por você estar participando aqui no nosso canal. E não perca a fé. E não abandone nunca o Senhor. Vem com a gente, que toda semana tem um vídeo aí. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus.